Então, hoje, assim, as pessoas falam da questão do cancelamento, que é chato, é complicado e tal, mas nessa época o cancelamento era de CPF, né? Era mais complicado, né? Era bem mais complicado. Impressionante, porque pelo que você está relatando, assim, de um periódico que eu fiquei até com dúvida, assim, de um jornalzinho que vocês faziam quantas tiragens? Quantos vocês originalmente, assim? O primeiro era 100 exemplares. Caraca. Entendeu? Aí foi crescendo. Eu trouxe aqui pra vocês. Não, tá de brincadeira. Sério, mentira. Eu pensei que não trouxe, não. É brincadeira. Ia fazer uma brincadeira. Que porque legal, eu comecei, cara. tava falando, esse primeiro jornalzinho foi de 1978. Então, o que acontece? Ele tá completando 45 anos, Caraca. né? E aí eu tava fuçando as coisas lá pra falar dessas lembranças. Isso, raridade. Caramba! Cara, isso tem que ter uma exposição, dá licença. Olha lá, cara. Caceta Popular, o Borba no Povo, ano 1. Número 1, setembro de 1978, tá só de 78, Engenharia UFRJ, sem censura, olha só. Gente. Consegue pegar, Tom? Qual câmera que eu boto aqui? Tá pegando? Aquela lá? Ao outro lado. Caraca. Essa aqui é? Esse Essa aqui aqui já era 5 mil cruzeiros. Não, 5 cruzeiros. É cruzeiro aqui? Cruzeiro, Cara, que legal. Esse aí, ó, já foi em Caceta 79. Popular. Esse aqui era 2 cruzeiros. Esse aí já tem uma apresentação melhor, né? Tá pegando, tio? Esse já tem uma apresentação melhor, é boa. Opa, o cara que é bom. É o outro lado que é a primeirona. A primeira. Caraca. Essa foi a primeira. Vem cá, Hélio, não rola uma exposição, não? Essa Seria bacana, já- né, tu ter... mostrar essa aqui? Você sabe, esse material tá todo lá Digitalizado. organizado para ter uma área nesse Museu da Imagem e do Som. Pô, Eles bacana. foram assim, Poxa, eles que nos legal. entrevistaram tem mais de 10 anos, né? Mas não vale a pena... Pô, depois eu vou querer, se você Poxa. permitir, a gente dar uma olhada no resto desses materiais aí. Mas Sim. será que não valia a pena vocês se reunirem para fazer uma exposição itinerante, que passassem em algumas capitais? Acho que seria muito bacana ter Isso está me dando uma solução, um prejuízo danado na minha vida. O que eu tenho feito, assim, em alguns shows eu levo, aí depois do show eu converso com as pessoas, conto a história das publicações do programa, né? Então, olha só, esse aqui já foi... Explica aí. Ó, Eu queria saber quem fez o desenho dessa capa aí. primeiro. Essa aqui Esse aqui foi o Marcelo Madureira. Ah, cara, Desenha que mal pra maneiro. E 1978 ainda era o governo Geisel. Sim, é verdade. Entendeu? Aí aqui nesse aqui... Antes da segunda crise do petróleo de 79, ainda estava... 79, ó, julho de 79, aqui já estava no governo Figueiredo, Sim. né? E essa aqui já está mais arrumada, que a gente conseguiu já rodar na mecanografia do centro acadêmico, né? E aqui os desenhos já são feitos por hoje em dia, um grande artista plástico, que é o Daniel Senise. Caramba! O Daniel Senise, ele era da engenharia civil. E a gente conheceu, o pessoal do centro acadêmico falou, vocês vão gostar de conhecer um carinha que ele gosta de fazer cartoon, não sei o que e tal. E a gente começou a chamar ele para fazer as ilustrações. A publicação era mensal. Não tinha Periodicidade dela não. dependia de quando vocês conseguiam. Esse aqui é o número 4. Ó, o primeiro foi setembro de 78. O quarto, nós já estamos em julho de 79. Tinha o número 4, então era uma coisa muito de vez em quando, entendeu? E deixa eu fazer uma pergunta dentro dessa proposta que você trouxe, Hélio. Vocês estão ali fazendo no contexto de uma redemocratização, praticamente, um jornal acadêmico dentro de um espaço de resistência. Sim, né? o centro acadêmico porque assim, tinha a reabertura do DCE, aconteceu em 79. Então ele estava fechado desde 68. Caramba. O centro acadêmico da engenharia, ele tinha sido reaberto alguns anos antes de 78, acho que em 75, entendeu? Então era tudo muito recente, ainda sob a sombra da ditadura militar ali, né? Mas vocês não tiveram nenhum problema com censura, com algum tipo de problema? Não,
que aconteceu, os problemas que a gente tinha era, primeiro, a gente estava dentro de um ambiente universitário onde você tem é mais protegido, digamos assim, né? Mas tinha os estudantes profissionais que sabia que estava lá, escondido. Tinha estudantes, a gente via, os caras, pô, sujeito 45 anos na época, e na época, 45 anos, o cara ficava com cara de velho, né? Entendeu? Né? Hoje os caras conseguem disfarçar um pouco. Mas na época não tinha como não perceber que aquele cara não fazia parte do grupo, assim, né? Mas é porque ele não tinha... Não se juntando, não tinha um grupo de amigos, ele não saía, entendeu? O cara estava sempre meio isolado, era uma situação estranha. E aí, bom, enfim, aí 2 anos depois, em 1980, a gente chamou o Bussunda e o Cláudio Manuel para fazer parte da equipe. E a gente começou a fazer um jornal já num outro formato, que assim, um jornal tabloide, ó. E todo mundo já era caramba, aí já tinha... O Cláudio Manuel... Aí já tinha uma gráfica específica para fazer, né? A gente tinha que buscar buscar gráficas, né? Caramba. E assim, ó, aqui, ó. Olha dá só, caraca. Essa aqui? Entendeu? Que legal, cara, era isso. Já era assim, já no formato que era o jornal Pasquim, né? Um papel jornal. Tudo sobre o escândalo Mandioca de Roberta Close. Dona Dulce, Dona Dulce Figueiredo, a mulher do João Figueiredo, Opera Risoleta, que era a mulher a Risoleta Neves, mulher do Tancredo Neves. Gente, olha isso. Quero ter que ter uma exposição, olha, cara. Muito legal. E aí, enfim, ó, aí surgiu, em 1984, surgiu o Planeta Diário, que não tem a ver com a gente. Olha isso. E esse aqui foi um que deu muito certo, de 88. Gente, o Sarney estava viajando muito. Ele estava viajando muito. Aí ele passou dos limites. Sarney era merda. Passou dos limites. Rapaz, a gente fica brincando. O jornal é de 88, o Sarney tá na figura pública, né, presidenciável aí, chegando quase, né, chegando não, tava na eleição 86, 85, o Tancredo morre, ele entra, assume, tava no pleno mandato. Tava ali, exatamente. E hoje em dia o cara ainda tá na vida pública, política. Ele era presidente nessa época, né? Era presidente que... Enfim. Várias fontes históricas. Ele fica até 89, só 90 que vai ter eleição. Várias manchetes ótimas. O Planeta Diário era ótimo de manchete. Tem uma também que quando o Tancredo Neves morreu, que eles fizeram assim: Tancredo morre, mas passa bem. Porque tinha sempre aquele prontuário médico, né? Sempre, ele estava sempre bem, né? Tá bem. Sempre bem. Morreu, mas tá bem. E é impressionante fazer humor num contexto político extremamente tenso, porque ninguém sabia se ia ter um retrocesso, Tancredo morreu, e aí os militares tinham toda a movimentação para... Nessa época, assim, ó, uma das dificuldades que a gente vivia para rodar um jornal em gráfica é que as gráficas tinham medo. Claro. As gráficas tinham medo, até porque havia muitos grupos paramilitares que, enfim, você lembra uma época que havia bomba em banca de jornal, sede da OAB, gráfica, sede da OAB. Então as gráficas tinham medo de se associar a qualquer coisa assim que era, na época, considerado subversivo, né? Entendeu? Mas isso não tinha a menor condição. No contexto, né? Porque depois poderia não acontecer, né? Era o medo de estar e não estar. Né? Quem? As gráficas. A gráfica só tinha medo de estar. Ela não tinha nenhum medo. Ela fazia questão de não assinar no expediente e botar onde foi rodado, entendeu? Sabe, eles davam assim, às vezes, vem pegar, mas vem pegar de noite, sabe? Uma coisa assim, a gente pegava a tiragem toda, sabe? Tinha o mínimo de contato, porque não queria que ficassem sabendo que foi ali que rodou o jornal. Então, hoje, assim, as pessoas falam da questão do cancelamento, que é chato, é complicado e tal,
Mas nessa época o cancelamento era de CPF, né? Era mais complicado, né? Era bem mais complicado. Não sei não, se abrir o arquivo do DOPS lá, de repente tá o nome de vocês lá, hein, cara? Não sei não, hein? É possível, até porque a gente foi do Partido Comunista Brasileiro. Então já com certeza. Era tenso, então, um momento até, né? A gente não tinha muita noção dessa tensão. Mesmo? Não tinha noção, porque a verdade é que a gente já estava no final da ditadura militar, já havia uma pressão muito grande da sociedade pela redemocratização, então a gente fazia parte desse movimento, dessa novidade, desses novos ares. Então a gente não tinha essa sensação que quem viveu antes, quem viveu lá 10 anos antes, quem viveu 68. A galera que pegou de 67 em diante, pegou do AI-5 em diante. Médici, pegou o Médici, pegou o Geisel em plena forma, né? A gente pegou ali o último ano do Geisel, o governo Figueiredo, que já era, já até sob a orientação do Golbery e tudo, olha, vamos liberando, não sei o quê. Vamos abrindo que vai dar ruim. A tal da distensão que o Geisel tanto falava e tudo mais. Então, quer dizer, a gente falava até que a gente meio que brincava de revolucionário, né? Sabe? Eu cheguei a ter codinome. Sério? Mentira. Qual era o seu codinome? Eu não me lembro direito. Eu não me lembro. Eu lembro que eu tive, mas assim, é porque não era direto. Foi por uma operação, uma ação que a gente foi ver. Porque acontece essa coisa assim da democratização e tal, o movimento estudantil, mas era um movimento muito, muito autoritário, a verdade é essa, entendeu? Então o que acontece? Tinha um encontro, ia rolar um encontro nacional de estudantes de engenharia em Vitória, né? E aí os partidos de esquerda, que todos tinham representação dentro da faculdade, eles queriam conduzir esse encontro de alguma forma. Então, a gente tinha a base do Partidão na Escola da Engenharia, né? Eu, Beto, Madureira, a gente fazia parte. E aí eles, para a gente ter uma hegemonia, eu fui mandado antes do encontro, entendeu? Para me encontrar com os comunistas do resto do Brasil lá, para a gente organizar, entendeu? E dar uma sensação aos caras, ao público, que eles estavam votando alguma coisa, não estavam mandando em porra nenhuma. A gente resolvia tudo com os outros partidos e tal, entendeu? E aí, para isso, eu tinha que ir antes, né? E era até assim, aí foi aí que eu fui, foi aí que eu tive um nome, um codinome, ficava na casa de um outro cara que tinha um outro codinome, então era engraçado assim que Você não sabe nem na casa de quem você ficou até hoje. Eu falo, não, eu sabia assim, o cara era um sujeito que ele tinha um irmão, os dois irmãos lá em Vitória, como eram poucos, a base era pequena do partido, os caras se matriculavam em vários cursos, né? Então o cara fazia medicina e belas artes, o outro, sabe? O outro engenharia, sei lá o quê, para dominar a coisa, né? E aí eu tinha um codinome, vamos dizer, Bruno, aí o outro cara é Vitor e tal. Quando a gente chegou, meu nome você é o Vitor? Eu sou o Bruno, tá, beleza, tal. Aí passando uma meia hora, eu falei assim, qual é o teu nome? A gente só se chamava de Bruno e Vitor na frente dos outros. E aí, gostou desse corte? Que tal assistir o episódio inteiro? Continue conosco, assista outros episódios e acompanhe nossas redes. Papo de Subúrbio, espalha pra geral. Vem!